cá estamos nós de novo e agora eu vou falar sobre a confusão. Confusão. Então, isto é uma coisa, quando nós pensamos isto, nós logo pensamos nas obras do diabo. Confusão. Isto é alguma coisa que ninguém quer para a sua vida, não quer no seu país, não quer na sua família, não quer no seu casamento, não quer. Entretanto, nós temos que entender que há um mundo espiritual. Nós temos o reino de Deus e o reino do mundo. E, às vezes, nós sabemos que por trás das coisas está o diabo. E ele só vem para roubar, matar e destruir. E nós, às vezes, pensamos assim, o diabo traz esta confusão, ele deve ser todo confuso. Quando o diabo é uma confusão toda. Mas sabe, na verdade, o diabo, ele tem o seu reino que é super organizado. Ele sabe o que é que ele está a fazer. Ele não faz as coisas por acaso. Ele tem táticas, ele tem maneiras para atacar, ele sabe o que é que ele quer. Ele vem para roubar a palavra, ele vem para destruir uma família, ele vem para trazer confusão, porque ele sabe, no meio da confusão, há todo tipo de outras coisas que não são bons. Mas nós vemos em Efésios 6, que é um capítulo que nós lemos muitas vezes quando nós falamos acerca da luta espiritual, né? Guerra espiritual, e lá diz assim, não temos que lutar contra carne e sangue. E muitas vezes é isso que acontece, quando a pessoa está numa situação onde há confusão, a nossa primeira reação é nós lutamos contra estas pessoas que estão a trazer esta confusão. Porque a confusão, em geral, vem com pessoas. As pessoas entram, uma pessoa entra, há uma confusão porque alguém ou algumas pessoas, eles trazem esta confusão. Então, em primeiro lugar, normalmente, nós queremos lutar contra isso. Pensamos que a nossa luta é contra essas pessoas. Mas aqui diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principadas, potestades, príncipes das trevas deste século, contra os espirituais da maldade nos lugares celestiais. O diabo, ele tem uma organização. Ele tem vários níveis de autoridade e de poder e de influência. Ele tem principadas e potestades, príncipes. Então tem os demónios mais baratos, né? E depois tem principados ou potestades que estão acima de um país, que estão acima de uma cidade. E às vezes há demónios que estão numa família, que parece que passa do pai para filho e depois o pai morre ou a avó morre e isso vai passando. E são principadas, são potestades. Então o diabo tem o seu reino muito bem organizado, ele sabe o que é que ele está a fazer. Então nós temos que entender isso para que nós não lutamos em vão. Em primeiro lugar, a nossa luta nunca devia ser contra pessoas, porque temos que saber que a nossa luta é para quem está por detrás das coisas. E quem está por detrás disso são forças do diabo, são demónios, são estas principadas. Então, por isso, nós temos a nossa reunião, que é Lutar até Vencer, na sexta-feira, onde nós entramos no mundo do Espírito. E a pessoa às vezes diz, mas por que eu tenho que ir lá? Então, eu faço já uma oração, então já está feito. O diabo tem que ouvir, em nome de Jesus, todo o joelho tem que se dobrar, ele tem que se dobrar, então está feito. Mas sabe, há demónios, depois há principadas, há potestades. E uma potestada não sai assim como uma oraçãozinha. Vai saindo à medida que nós, como crentes, com o corpo de Cristo, quando nós estamos juntos, usando a força de união, quando nós nos juntamos e lutamos em conjunto contra essas forças. Aí essas potestades vão saindo. E é como que a luz de Deus vai entrando numa nação, ou numa família, ou então numa cidade. Então, muitas vezes não é uma oraçãozinha. Então, nós temos que entender que o diabo, ele traz confusão, mas ele tem o seu exército muito bem organizado. E ele tem táticas específicas. E ele faz as coisas de propósito. Então, uma das coisas que ele faz, uma das táticas que ele traz, é de trazer confusão. Porque o diabo sabe uma coisa que às vezes os crentes não dão muito valor. Há força na união. Quando nós estamos unidos, nós conseguimos tudo e mais alguma coisa. Então, o diabo, ele sabe o poder da união. Então, por causa disso, uma das táticas que ele tem é trazer
confusão, contendas, divisão. Para que há confusão no meio disso, a pessoa se não entenda. Porque aí o que é que acontece? Se quebra esta união, esta força é quebrada. Então, isto é muito importante que nós entendemos. E no meio desta confusão, reina o diabo. E a pessoa pensa, o diabo, pronto, esta confusão toda. Não, ele faz isto a propósito. Ele sabe exatamente o que é que ele está a fazer. Ele vai trazendo esta confusão porque ele sabe, no meio da confusão, ele é que manda. E as pessoas ficam baralhadas, ficam para todo lado, lutando-se uns com os outros, falando mal uns com os outros, e todo o tempo está lá ele. Em Tiago 3, nós vimos uma coisa assim, que diz assim: quem dentre vós é sábio, mostra pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja, sentimento facioso no vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. É terrena, animal, diabólica. Porque onde há inveja, onde há espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Quando há essas coisas, às vezes a pessoa pensa que é uma sabedoria que ele tem, um discernimento, ele reconhece quando a pessoa está mal. Ele não tem esta coisa. O que é que ele tem? Ele não tem essa sabedoria de Deus. Ele, na verdade, ele está a ser um alvo do diabo e o diabo está-lhe trazendo essa confusão. Ele está a ser usado pelo diabo. Porque diz, aí há toda confusão. Então, o diabo, quando ele vem, ele só tem este propósito: roubar, matar, destruir. Então, ele traz esta confusão com este objetivo. Sabendo esta confusão, ele vai trazendo isso, e ele vai trazendo isso a muitos lados. Ele traz isso num país, ele pode trazer uma confusão num país, numa empresa. Uma empresa está aí muito bem, há um grande sucesso, e de repente há confusões, e depois isso se quebra, vai abaixo e a empresa acaba. O diabo traz confusão numa família. Aliás, em qualquer relacionamento, o diabo pode trazer esta confusão. Esta confusão é diz que diz, é pensamentos errados, é desentendimento, é todas estas coisas que ele traz lá dentro e muitas vezes são coisas que nem existem. E muitas vezes nós vemos isto num casal, num casamento, né? Uma faz uma coisa e outra explica tudo errada. Diz, não, ele fez isto a propósito, mas não fez nada de propósito, apenas acordou mal disposta. Teve uma reação que não foi das boas, né? Mas o diabo põe na mente, isto é por aqui, isto faz a propósito, é sempre assim, é sempre assim. Então o diabo, ele traz esta confusão, ele lança pensamentos errados, e o que é que ele na verdade quer? Ele quer que nós reagimos, que nós ficamos debaixo desta confusão e nós vamos reagir. O que é que a pessoa vai fazer? A pessoa vai insultar, a pessoa vai andar aos gritos, vai acusar, vai julgar, usa o tratamento de silêncio, fica ofendido, fica magoada, não perdoa, começa a retaliar. Todas essas coisas não é por acaso. O diabo quer isso. Ele quer isso. Então ele traz esta confusão, porque ele sabe, quando ele traz esta confusão, e a pessoa já não sabe, não entende o que é que está a acontecer, uma confusão, a pessoa tem uma reação. E esta reação é a que o diabo quer. O diabo quer que você fique magoada e que você fique ofendida e que você comece a retaliar. O diabo quer que você tome essa decisão, eu não vou perdoar. Porque se uma pessoa não perdoa, quem perca não é outra pessoa, é você mesmo. É você que fica bloqueado, você não vai conseguir receber as bênçãos de Deus. Então o diabo, ele faz esta coisa com este propósito. Ele quer que nós começamos a ter certas reações, porque essas reações vão fazer que nós nos destruímos, que nós acabamos. Isto acaba com a união. Então isto traz desunião. O que é que traz desunião? Traz fracasso. E quando há fracasso, então nós não vamos atingir alvo nenhum. Nada vai acontecer. Aliás, nós temos o exemplo da Torre de Babel. O povo, né, nesta época, toda a gente falava a mesma língua. Então, ele se entendia. Toda a gente falava a mesma língua. Então, eles tinham um alvo de construir, assim, uma grande torre. Então, o que é que Deus fez? Deus trouxe a mudança de línguas.
O que é que isto fez? Isto fez que eles já não se entendiam. Uma falava e a outra não entendia, e com o resultado, então, eles não conseguiam trabalhar em conjuntos. Qual foi o resultado? O projeto que eles tinham nunca foi acabado. E até hoje, né, a diferença da língua, uma fala uma língua ou outra, isto traz muita confusão. Não é apenas a cultura, é mesmo a língua. E depois também há traduções, né? Uma que é tradutora assim, outra é tradutora assim, há montes de tradutores. Depois tem uma tradução, mesmo de Bíblia, né? A Bíblia está traduzida e depois tem uma outra tradução e outra também traduz de uma outra maneira. Há várias traduções porque cada um diz, não, esta palavra não está certa, pronto. Então, no meio do mundo que nós vivemos, há esta quantidade de línguas e no meio das diferenças de línguas há confusão. A pessoa não se entende bem. Mesmo quando a pessoa fala a mesma língua, quer dizer, uma fala melhor do que a outra, uma é a segunda língua. E isso faz que a pessoa não tenha esta união. Então, o diabo, ele brinca com isso. Ele brinca com isso. Então, o que é que nós temos de fazer? Nós não podemos aceitar isso. Nós temos de reconhecer que isto é uma tática do diabo. Quando nós vemos confusão na nossa família, quando nós vemos confusão na nossa empresa, no nosso país, no meio dos nossos filhos, quando vemos confusão, temos que entender isto não é normal, isto não é suposto acontecer. Isto não vai acontecer aqui. Porque o que eu quero aqui, na minha empresa, na minha família, eu quero união. Porque há força na união. Isso não vai acontecer. Então, nós temos que tomar uma posição. A pessoa não pode aceitar. Não pode dizer, pois, os meus filhos andam sempre em guerra, lá em casa é uma grande confusão. E pessoas, às vezes, aceitam isso como sendo uma coisa normal. Porque talvez eles vinham de um lar onde tinha uma certa cultura, onde eles pensavam que, pronto, isto é assim, as pessoas não se entendiam, era sempre confusão no meio dos irmãos, e eles pensavam que era assim. Mas quando nós temos uma família, então a pessoa não devia aceitar isso. Isto não é Deus. Quem está a brincar aí é o diabo. Ele está a entrar lá, trazendo esta confusão, com este propósito, que nós temos reações erradas, que nós começamos a lutar contra os outros, falar mal. E depois temos o poder das nossas palavras, as palavras que destroem, as palavras que magoam. A vida e morte está no poder das palavras. Então, nós não podemos aceitar isso como sendo uma coisa normal. E às vezes há pessoas que aceitam isso, não fazem nada. Eles veem isto acontecer e não fazem nada. Imagina, né? A pessoa, com exemplo, um professor. Um professor, ele entra na aula dele, lá estão os alunos. E é uma grande confusão. Quer dizer, ele não fica lá a fazer nada. Ele não diz, pronto, esta turma é isto, é sempre uma confusão. Ele não fica lá a esperar, pronto, já acabou a hora, pronto, vamos para a próxima turma que é mais calma. Não, ele toma uma posição. Também, quando a pessoa, imagina a mãe entra em casa e lá tem os filhos, né? Uma grande confusão. Então, ela não diz, então, pois, outra vez, porque é que isto acontece? Pronto, já deve passar. Não. Ela toma uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão, nós temos que tomar autoridade. Nós temos que tomar autoridade. Nós não podemos deixar o diabo entrar. Sabe, o diabo não é um gentleman. O diabo entra para roubar, matar e destruir. Ele vem a uma portazinha aberta, ele entra. Às vezes, pronto, ele entra de qualquer jeito. E nós não podemos aceitar e temos que entender, isto é o diabo entrar. Ele vem para roubar, matar e destruir. Então, ele tem que tomar uma decisão. Então, o que é que uma pessoa faz, né? Imagina uma mãe que chega lá em casa, confusão no meio dos irmãos. O que é aquela primeira coisa que ela faz? Toda a gente se cala. Toda a gente quieta, ninguém fala nada. E depois, então, o que é que aconteceu? Uma fala, outra fala. Então, ela vai ouvindo o que é que aconteceu. Depois tira a conclusão e toma uma decisão. E uma fez uma coisa errada, vai haver consequências. Então, isso é que nós temos de fazer. No mundo do espírito é a mesma coisa. Quando nós falamos, né, da nossa família, vemos a confusão, nós não podemos aceitar. Nós temos de pensar, o diabo está aqui a brincar, eu não vou aceitar isso. Então, o que é que nós temos de fazer? Nós temos que usar as armas que Deus nos deu. No mesmo capítulo de Efésios 6, onde que eu falei que o diabo tem esses principados, potestades, etc., tem lá a armadura de Deus. E a armadura de Deus
É a armadura de Deus que funciona mesmo. Sabe, as armas do diabo, as armas de Deus funcionam sempre. São mesmo mortal para o diabo. Ele não consegue fazer nada se nós usarmos as armas do Espírito. E nós temos armas de defesa, né, para a nossa proteção, quando o diabo nos ataca, que não nos atinge porque estamos protegidos, mas também nós temos as armas de ataque. E numa situação desta, quando há confusão, nós temos que usar as armas de ataque. Então, nós temos que usar o quê? Nós temos que usar a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos que saber o que é que Deus fala. Em primeiro lugar, nós temos que lutar contra quem está por detrás. Então, temos que dizer, Satanás, tu paras as tuas manobras aqui, nesta minha família. Sai daqui. Está escrito em nome de Jesus, todos os joelhos se dobram, então sai daí. Nós temos que tomar autoridade no mundo do Espírito. Temos que também usar a arma de intercessão, a arma do louvor. Temos que interceder, por causa disso, né, que a reunião da sexta-feira é tão importante. Se você, né, aqui estava a falar numa situação na sua família, mas imagina a sua empresa, na sua família tem uma coisa já há muito tempo, é de muito tempo. Quer dizer, não é uma oraçãozinha que você diz, olha, Satanás, sai daí que isso vai resolver. Você tem que lutar e lutar até vencer. Agora, a palavra de Deus funciona. Essas armas funcionam, mas nós temos que usar as armas e temos que lutar contra este inimigo que está por detrás das coisas. Temos que usar intercessão, temos que usar a espada do Espírito. Então, o que é que vai acontecer? Então, aí nós vamos vencer. Então, quando nós vimos confusão, pode acontecer em qualquer lado, o diabo está por detrás disso, mas ele não faz isso por acaso. Ele faz isso de propósito. Ele tem um alvo de roubar, matar, destruir a sua família, o seu casamento, os seus filhos. Ele quer lhe roubar a salvação. Então, todas as táticas que ele usa, mesmo quando nós pensamos, isto não é tática nenhuma, é tática sim. É muito bem pensado. É muito bem pensado e é feito muito de propósito. Porque ele sabe qual é o nosso ponto fraco. Ele sabe qual é esta coisa que nós ficamos muito magoados, muito tristes. Estas coisas que fazem que nós temos uma reação. Né? Há certas coisas que alguém faz que uma pessoa logo reage. Então, isto é porque o diabo, ele sabe dessas coisas, ele nos conhece. Porque ele fica a ver. Então, nós temos que entender que nós não vamos entrar no jogo dele. Quando ele nos ataca, ele vem com esta confusão, nós vamos tomar autoridade. Nós não vamos lutar contra a nossa família, não vamos lutar contra o nosso marido, a nossa esposa, contra os nossos filhos, não. Eles apenas são ser usados pelo diabo. O diabo os usou para trazer esta desunião e para acabar com a sua família, acabar com o seu casamento, acabar com a sua vida, acabar com a salvação. Porque isto é o alvo dele, ele só consegue fazer isso. Então nós fazemos o quê? Nós reconhecemos, a minha luta não é contra pessoas, está por detrás. Então vamos lutar contra esses demónios que estão por detrás dessas coisas. Amém? Entretanto, vamos agora ouvir uma música. E a música é... Apontar dedo é uma coisa que você não deve fazer. O apontar do dedo é dedo duro. Que feio é o apontar do dedo. O apontar do dedo é dedo duro. Que feio é o apontar do dedo. Marido aponta o dedo na esposa. Esposa aponta o dedo no marido. Irmão de tanto irmão, igreja noutra igreja. Que feio que é o apontar do dedo. Irmão de tanto irmão, igreja noutra igreja. Que feio é o apontar do dedo.